Thomas Sowell, hoje com 93 anos, nasceu em junho de 1930, no início da Grande Recessão. Morou na zona rural da Carolina do Norte. Depois, aos 9 anos, sua família migrou para Harlem, em Nova York, local conhecido no século passado por sua alta concentração da população negra. A mudança se deu em decorrência do que mais tarde ele denominaria de sérias dificuldades financeiras. Seu pai morreu logo após o seu nascimento, sendo Thomas o quinto filho do casal. Sua casa não tinha água encanada e nem energia elétrica, devido às persistentes dificuldades financeiras. Sowell acabou sendo criado por uma tia-avó. Aos 12 anos, porém, foi qualificado para a Stuyvesant High School, uma escola secundária gratuita, que tinha como intuito principal a preparação curricular para o ensino superior. Entretanto, viu seu rendimento cair, até pedir por fim para sair. Aos 16 anos, saiu de casa. Ainda assim, Sowell foi o primeiro da sua linhagem a ultrapassar o 6º ano escolar, chegando ao 9º. Seu amor pelo aprendizado começou com a introdução à biblioteca de Harlem e culminou na estimada Hoover Institution, entre Harlem e Hoover. Nesse interim, trabalhou em empregos de baixos salários a fim de ajudar em casa. Trabalhou em oficinas mecânicas e como office boy da Western Union. Em palestra, chegou a afirmar que, em função da grande dificuldade financeira pela qual passava e das disparidades sociais que via, teria se interessado fortemente pelos escritos de Karl Marx. Em 1951, aos 21 anos, foi convocado pelas Forças Armadas Americanas para a Guerra da Coreia. Para sua felicidade, foi colocado no posto de fotógrafo, o qual incutiu interesse por toda a vida. Em seu retorno, conseguiu um trabalho no serviço público em Washington. Após o expediente, ele estudava na Howard University e, por ocasião das suas altas notas, conseguiu cursar e se formar bacharel em economia pela Harvard College, e no ano seguinte, mestre pela Columbia University e a Universidade de Chicago para seu PhD em economia. Sowell é membro sênior de políticas públicas da Rose Milton Friedman na Hoover Institution. Ele trabalhou no departamento de trabalho no AT&T e, antes de se tornar professor, foi diretor de projetos no Urban Institute. Depois se tornou um acadêmico adjunto do American Enterprise Institute e membro do Centro de Estudos Avançados em Ciências Comportamentais da Universidade de Stanford. Foi apenas aos 50 anos que Sowell conseguiu sua posição como pesquisador sênior do Instituto Hoover, onde está desde então. Ele deu a Milton Friedman o posto de maior influência intelectual de sua juventude. Apesar de ter sido aluno dele, a escola de Chicago não fez rejeitar o marxismo. Quando realizou uma pesquisa sobre o impacto do salário mínimo na população de Porto Rico, ele se surpreendeu com os resultados, e a contra tudo o que ele acreditava. Ao levar sua descoberta para os seus colegas do Departamento de Trabalho do governo dos Estados Unidos, não foi visto com bons olhos. Sowell começou a pensar então que o governo realmente não é a solução. Ao final da década de 60, já havia abandonado seu marxismo remanescente e abraçado aquilo que ele mesmo denominou de liberalismo clássico. Um escritor prolífico, Sowell se aposentou de escrever uma coluna sindicalizada nacionalmente após 30 anos e escreveu e publicou 37 livros, até hoje, sobre economia, história, política, social, etnia e história das ideias, sendo considerado um dos maiores intelectuais contemporâneos, e provavelmente tem grande influência sobre a direita brasileira. Este vídeo trata-se, portanto, de uma leitura integral de um trecho do livro Os Intelectuais da Sociedade de Thomas Sowell, cujo título é Caos versus Competição. Em economia, dentre outras noções sem comprovação preferidas pela inteligência, estão aqueles que anunciam o irremediável caos na economia, sem planejamento ou controle governamental. A ordem criada por um processo deliberadamente controlado pode ser muito mais fácil de conceber ou entender em comparação à ordem que emerge de um conjunto incontrolável de inumeráveis interações. Mas isso não significa que a primeira seja, necessariamente, mais comum, mais significativa ou mais desejável em suas consequências. Nem o caos, nem o fator aleatório estão necessariamente implícitos em circunstâncias não controladas. Na floresta virgem, a flora e a fauna não estão distribuídos de forma aleatória ou mesmo caótica. A vegetação que cresce em torno das montanhas muda sistematicamente de acordo com a altitude.
Algumas espécies de árvores aparecem de forma mais abundante em elevações menores e outros tipos se fazem mais abundantes em lugares mais elevados. Acima de determinada altitude não cresce nenhum tipo de árvore e no cume do Everest não temos qualquer tipo de vegetação. Obviamente, nada disso é resultado de qualquer decisão feita pela própria vegetação, mas depende das circunstâncias adjacentes, como temperatura e solo. Temos um resultado sistematicamente determinado, revelando um padrão, não o caos. A vida animal também varia em função de diferenças no meio ambiente, e embora os animais, como seres humanos, e diferentemente do mundo vegetal, possuam um pensamento e evolução, estes nem sempre são os fatores mais decisivos nos resultados. Que peixes vivam na água e pássaros voem, em vez do contrário, não se apresenta como uma questão relacionada às escolhas das espécies, apesar de haver escolha entre comportamentos em seus respectivos meios. Além do mais, quais tipos de escolhas de comportamento sobreviverão à competição, cuja realidade elimina alguns tipos de resposta ao meio ambiente e permite que outras permaneçam? Não é, de forma semelhante, uma questão de evolução. Portanto, entre a evolução individual e os resultados gerais, temos fatores sistemáticos, os quais limitam ou determinam o que sobreviverá, criando um padrão em vez do caos. Nada disso é difícil de entender no mundo natural, mas a diferença entre fatores individuais, volitivos e sistêmicos é raramente considerada pelos intelectuais quando discutem as economias, a não ser que sejam economistas. Ainda assim, essa distinção tem sido um lugar comum entre economistas por mais de 2 séculos, e não se trata de simplesmente uma questão de opinião ou de ideologia. A análise sistêmica foi tão comum em Karl Marx como foi em Adam Smith, já existindo na escola de economia francesa do século XVIII, chamada de escola fisiocrata, antes mesmo que Marx ou Smith escrevessem sobre economia. A analogia entre a ordem sistêmica da natureza e da economia foi sugerida no título de um dos escritos fisiocratas do século XVIII, L'Ordre naturel, obra escrita por Messier de la Rivière. Foram os fisiocratas que cunharam a frase laissez-faire, posteriormente associada a Adam Smith, baseados na convicção de uma ordem econômica não controlada que emergia de interações sistêmicas entre pessoas competindo e se acomodando uma com as outras. Certamente que, em comparação aos fisiocratas e a Adam Smith, Karl Marx tinha uma visão bem menos positiva sobre os resultados da competição de mercado, mas o crucial aqui é saber que ele também analisou a economia de mercado a partir da realidade das interações sistêmicas, mesmo quando se tratava da elite econômica, assim como os capitalistas. Marx disse que a competição cria resultados econômicos que são completamente independentes da vontade do capitalista. Portanto, segundo Marx, na medida em que uma nova tecnologia com baixos custos de produção permite que o capitalista baixe seus preços, a difusão dessa tecnologia entre capitalistas competidores força que ele os abaixe. Em sua análise sobre as abstrações, depressões ou crises econômicas dentro da terminologia marxista, Marx fez aguda distinção entre causa sistêmica e volitiva. Um homem que produziu algo não escolhe se pode vender ou não o seu produto, pois é obrigado a vendê-lo. Durante as crises temos precisamente a situação onde ele não pode vender, a não ser abaixo do preço de produção ou mesmo assumindo grandes perdas. Portanto, que proveito tiramos do fato de que ele produziu a fim de vender? O que nos preocupa é precisamente descobrir o que se sobrepôs à sua boa intenção. Nem em sua teoria econômica, nem em sua teoria da história, Marx interpretou os resultados decisivos como simples realizações de atos de evolução individual, mesmo no caso das elites. Seu colaborador, Friedrich Engels, diz: o que cada indivíduo deseja é obstruído por todos os outros, e o que emerge é algo que ninguém desejou. A economia é exatamente esse padrão que emerge. O historiador Charles A. Beer buscou explicar a Constituição dos Estados Unidos por meio dos interesses econômicos dos homens que a escreveram, mas essa abordagem evolutiva nunca foi usada por Marx e Engels, apesar de a teoria da história de Beer ser geralmente confundida como exemplo da teoria marxista da história. Em sua época, Marx desconsiderava uma teoria semelhante como pura anedota idiota que atribui a todos os grandes eventos causas mesquinhas e pequenas. A questão não é se a maioria dos intelectuais concorda ou não
com as análises sistêmicas em economia ou em outras disciplinas. Muitos nunca consideraram e muito menos confrontaram esse tipo de análise. Aqueles que raciocinam simplesmente em termos de evolução causativa preveem o caos a partir de decisões individuais conflitantes, como desvio do controle central dos processos econômicos. John Dewey dizia que planos bem estruturados seriam necessários caso o problema de organização social venha a ser estudado. Caso contrário, haverá a continuação de um regime baseado no acidente, no desperdício e na aflição. Para Dewey, a dependência na inteligência seria a alternativa para o acaso e a improvisação, ou seja, para o caos, e aqueles hostis ao planejamento social intencional seriam considerados a favor de um individualismo atomístico. Aqui, como em muitos outros casos, o virtuosismo retórico transforma os argumentos de pessoas que têm visões opostas às do intelectual em meras emoções. Nesse caso, a emoção é revelada na hostilidade ao planejamento social. Essa hostilidade é presumidamente devida a noções residuais de uma época que já passou e que via a sociedade como a mera coincidência de resultados decorrentes de uma vasta quantidade de esforços individuais, sem referência a qualquer fim social comum. Segundo o próprio Dewey. Na época em que John Dewey disse tudo isso, em 1935, fazia mais de um século e meio que os fisiocratas franceses tinham publicado seus primeiros trabalhos, explicando como os mercados competitivos coordenam sistematicamente as atividades econômicas e alocam recursos por meio de ajustes nos preços, em função das variações de oferta e demanda. Concorde-se ou não com as explicações dos fisiocratas, ou as semelhantes e mais sofisticadas explicações dos economistas posteriores, são esses os argumentos que teriam que ser discutidos e não simplesmente evitados, esvaziados e transformados em meras emoções, argumentando-se sem argumentos. Por exemplo, o professor Ronald Dworkin, da Universidade de Oxford, simplesmente ignora os processos sistêmicos em geral, tanto no campo da economia quanto em outras áreas, considerando-os afetou-la a crer que a ética, assim como a economia, se move a partir de uma mão invisível, determinando a melhoria dos direitos individuais e do bem geral, e essa lei moverá a nação à utopia sem atritos, na qual todos estarão em melhores condições do que anteriormente. Mais uma vez, o virtuosismo retórico deturpa, em vez de responder com base em evidências e lógica, os argumentos contrários. Na época em que o professor Dworkin afirmava essas coisas, havia numerosos exemplos de países cujas economias eram fundamentalmente economias de mercado, e outros tantos países cujas economias certamente não eram de mercado. Tal configuração dava ampla oportunidade para comparações empíricas, as quais se encontravam prontamente disponíveis, incluindo comparações entre países comportando o mesmo povo, como por exemplo, Alemanha Oriental versus Alemanha Ocidental ou Coreia do Norte versus Coreia do Sul. Mas o virtuosismo retórico torna desnecessários tanto os argumentos analíticos quanto os empíricos. A competição econômica é o que força inúmeras decisões individuais, em separado, a se reconciliarem, na medida em que os termos de transação vão se alterando em resposta às mudanças na oferta e na demanda, as quais, por sua vez, transformam as atividades econômicas. Isso não é uma questão de fé, como diria Dworkin, ou de ideologia, como diria Dewey, mas de entendimento básico de economia. John Dewey via os negócios como os agentes controladores do mercado, mas tal compreensão não se encontra em perfeita harmonia com o posicionamento da esquerda. Karl Marx pertencia certamente à esquerda, mas a diferença é que ele havia estudado a economia tão profundamente como qualquer outro de sua época. Da mesma forma que Karl Marx não atribuía aos indivíduos capitalistas o que via como efeitos prejudiciais de uma economia de mercado, também Adam Smith não atribuía aos indivíduos capitalistas o que considerava os efeitos benéficos de uma economia de mercado. As ilustrações que Smith fez sobre os homens de negócio eram tão negativas quanto as de Marx, apesar de Smith ser considerado o santo patrono da economia de mercado. Segundo Smith, os efeitos sociais benéficos dos empreendimentos dos homens de negócio não fazem parte de suas intenções, tanto nos dias de Adam Smith quanto hoje em dia. Mais de 2 séculos depois, os argumentos em favor de uma economia de mercado se baseiam nas vantagens dos efeitos sistêmicos do modelo ao alocar eficientemente os recursos escassos,
os quais assumem usos variados por meio de competição no mercado. Caso alguém concorde com as conclusões ou discorde delas, esse é o argumento que precisa ser confrontado ou evadido. Contrário ao que pensava Dewey e muitos outros, os argumentos sistêmicos são independentes de quaisquer noções de individualismo atomístico. Não são argumentos que dizem que o bem-estar de cada indivíduo contribui para o bem-estar da sociedade. Um argumento desse tipo ignoraria os processos sistêmicos, os quais se encontram no coração das análises em economia, sejam em Adam Smith, Karl Marx ou outros economistas. Esses argumentos econômicos não precisam ser elaborados aqui, uma vez que são discutidos em detalhes em livros de economia. O relevante em nosso caso é mostrar o quanto esses intelectuais, os quais veem o caos como único resultado sempre que o planejamento e o controle governamentais estão ausentes, raramente se incomodam em confrontar empírica e analiticamente seus argumentos, mal interpretando o assunto e distorcendo os argumentos dos que têm uma visão diferente. Apesar da dicotomia frequentemente expressa entre o caos e o planejamento, o que é chamado de planejamento é a supressão forçada dos planos de milhões de pessoas por meio de um plano imposto pelo governo. O que é considerado caos são as interações sistêmicas cuja natureza, lógica e as consequências são raramente examinadas por aqueles que simplesmente supõem que os planejamentos forçados por terceiros autodesignados são necessariamente melhores. Herbert Croly, o primeiro editor da revista New Republic, foi uma figura expressiva da era progressista. Ele caracterizava a concepção de governo limitado de Thomas Jefferson como uma antiga e letal política da tendência natural, em contraste com a política de Alexander Hamilton, tida como acessão enérgica e inteligente para o bem nacional. De acordo com Croly, era preciso formar um governo central enérgico e de visão clara. Nessa concepção, o progresso depende de tornadores de decisão terceirizados, decidindo no lugar de milhões de outros. Apesar de ser passada a noção de que a escassez é maquinada para o bem do lucro, na economia de mercado, essa escassez se encontra, todavia, no coração de qualquer economia, seja ela capitalista, socialista, feudal ou de qualquer outra. Considerando-se que essa escassez é inerente ao sistema como um todo, qualquer sistema ele tem que ser transmitida para cada indivíduo de alguma forma. Em outras palavras, não faz sentido algum, dentro de qualquer sistema econômico, produzir a maior quantidade fisicamente possível de qualquer produto, pois isso teria que ser feito com recursos escassos, os quais poderiam ser usados na produção de outros produtos, cuja oferta também se encontra inerentemente limitada, em menor abundância do que as pessoas querem. Nas economias capitalistas, os mercados reconciliam essas demandas em competição pelos mesmos recursos por meio de variação dos preços, em ambos os mercados, para os bens de consumo e para os recursos que são alocados para a produção desses bens. Esses preços tornam economicamente inviável para um produtor usar um recurso para além do ponto em que esse recurso tenha um valor maior para o outro produtor, que também está competindo por ele. Para o fabricante individual, o ponto no qual não seria mais lucrativo fazer uso dos fatores de produção, terra, trabalho e maquinário, é o ponto que determina o limite de produtividade do fabricante, mesmo se fosse fisicamente possível produzir mais. Mas embora a lucratividade e a não lucratividade transmitam esse limite, eles não são sua causadora, o qual se deve à escassez inerente de recursos em qualquer sistema econômico, seja ele um sistema baseado ou não no lucro. Produzir mais, desconsiderando tais limites, não torna a economia mais próspera. Pelo contrário, significa produzir em excesso o bem em detrimento do aumento da carência de outro, que poderia ter sido produzido com os mesmos recursos. Essa foi uma situação dolorosamente comum na economia estatizada da União Soviética, onde bens encalhados se empilhavam nos depósitos, ao mesmo tempo que terríveis carências faziam as pessoas esperarem em longas filas por outros bens. Ironicamente, Marx e Engels tinham antevisto as consequências econômicas de preços sancionados e criados pelos governos, em vez de resultados dos processos de oferta e demanda. Isso aconteceu muito antes da fundação da União Soviética, muito embora os soviéticos alegassem estar seguindo os princípios marxistas. Na publicação de uma edição póstuma do livro de 1847, A Pobreza da Filosofia, de Marx, Marx rejeitava a regulamentação de preços. Engels expôs o problema em sua introdução editorial.
ele destacou que as flutuações de preço trazem necessariamente a produção de bens em qualidade e quantidade requeridos pela sociedade. Sem tal mecanismo, Engels pergunta que garantia temos de que seria produzida a quantidade necessária de cada produto, nem mais nem menos, de forma a não ficarmos privados de milho e de carne, enquanto ficamos entupidos de açúcar e afogados em batatas, para que não nos faltem calças para cobrir nossa nudez, enquanto os botões inundam aos milhões. Nesse ponto, a diferença entre Marx e Engels, de um lado, e a maioria de outros intelectuais da esquerda, do outro, era simplesmente que Marx e Engels tinham estudado economia e os outros geralmente não. Uma visão volitiva sobre a economia permite que a inteligência, além de políticos e outros, dramatize o funcionamento econômico, explicando os preços altos em função da ambição e os baixos salários devido à falta de compaixão. Embora isso seja parte de uma ideologia, a ideologia esquerdista não é suficiente para explicar tal abordagem. Eu retrato cruelmente o capitalista e o senhor de terras. Karl Marx disse na introdução ao primeiro volume de O Capital. Meu ponto de referência, todavia, ele adicionou, torna menos responsável que qualquer outro indivíduo por relações cuja realidade ele socialmente permanece como criatura, não importando o quanto possa se elevar subjetivamente acima delas. Portanto, em Marx, os preços e os salários não eram determinados volitivamente, mas sistematicamente, compreendendo que não se tratava de uma questão de pertencer ou não à esquerda, mas de ter ou não um mínimo de noção dos rudimentos de ciência econômica. A noção subjacente da fixação volitiva de preço levou, em nossa própria época, a no mínimo uma dúzia de investigações federais contra as companhias de petróleo norte-americanas em respostas a uma escassez de gasolina ou a um aumento nos preços, embora nenhuma dessas investigações, quando foram lançadas, tenha conseguido se amparar em fatos que pudessem apoiar as sinistras explicações que abundam na mídia e na política. Muitas pessoas acham difícil acreditar que eventos econômicos negativos não respondam por alguma espécie de impostura, mesmo que eles aceitem naturalmente eventos econômicos positivos, como o preço decrescente dos computadores, os quais ainda por cima são muito melhores que os computadores mais antigos. Nesse caso, a coisa é vista como resultado do progresso, que de alguma maneira acontece. Na economia de mercado, os preços transmitem uma realidade subjacente sobre a relação entre oferta e demanda e sobre os custos de produção por trás da oferta, assim como inúmeras preferências individuais e negociações por trás da demanda. Ao se olhar os preços como construções sociais meramente arbitrárias, alguns podem imaginar que os preços existentes podem ser substituídos por preços fixados pelo governo, os quais refletiriam uma noção mais sábia e nobre, tais como moradia e preço acessível, ou custos razoáveis de planos de saúde. Contudo, encontramos uma história de controle de preços que recua por séculos por todo o mundo, com consequências negativas e até mesmo desastrosas, sempre que se resolvem tratar os preços como construções meramente arbitrárias, em vez de sintomas e transmissões de uma realidade subjacente, a qual não se dobra tão facilmente ao controle como os preços. Muitos, ou mesmo a maioria dos intelectuais devia saber disso, pois abundam os exemplos históricos, mas isso não se verifica porque, com frequência, eles não veem necessidade alguma em consultar a história ou outro processo qualquer de validação, além do que é determinado pelo consenso entre os pares ideologicamente alinhados, sempre que estão discutindo questões econômicas. A distinção crucial entre as transações de mercado e tomadas de decisões coletivistas é que no mercado as pessoas são recompensadas segundo o valor de seus bens e serviços por aqueles indivíduos em particular que recebem esses bens e serviços, e que têm todo incentivo em buscar fontes alternativas de modo a minimizar seus custos, da mesma forma que vendedores de bens e serviços têm todo incentivo em buscar as ofertas mais altas para aquilo que têm a oferecer. Contudo, as tomadas de decisão coletivistas efetuadas por terceiros permitem que eles se sobreponham às preferências de outros sem quaisquer custos para si mesmos,
tornando-se árbitros do destino econômico de outras pessoas sem responderem pelas consequências. Se gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe e se inscreva. No mais, obrigado.